Bom, hoje é um dia muito especial porque um filho ilustre é adotado por Capelinha e chega a Capelinha o Dr. Jarbas Soares Júnior, ele que foi procurador-geral por 2 mandatos em 2004 e agora mais 2 mandatos, revolucionou o Ministério Público e conta com um grande apoio da classe, sendo eleito com uma votação expressiva e fazendo uma administração de destaque de outras administrações, pelo jeito arrojado, visionário, com avanço tecnológico, inovação, e também ele conseguiu agregar os promotores. Ele criou o programa de sedes próprias no seu primeiro mandato e agora retoma essas construções, e Capelinha tem, né, essa expectativa da construção da sua sede própria do Ministério Público. Doutor Jarbas, seja bem-vindo, obrigado pela presença, parabéns pela honraria. Muito obrigado, estou muito feliz porque, como mineiro, sempre tive assim, uma especial atenção para Capelinha, uma cidade importante, um polo aqui da região, do Alto Jequitinhonha, e, portanto, só tenho a agradecer as pessoas, né, que me indicaram, os vereadores que votaram pelo meu nome, e só reforça os meus compromissos, as minhas ligações aqui com essa importante cidade, né, do Vale do Jequitinhonha, mas sobretudo do estado de Minas Gerais. Sei que aqui hoje se destaca pela produção de café, também do óleo de eucalipto, então assim, é uma cidade que se vê, que progride, né, aceleradamente, e para nós, do Ministério Público, nós temos o compromisso, sim, desde o início, de construir a sede do Ministério Público em Capelinha, porque vai se transformar, na verdade, numa sede regional. Doutor Jarbas, a gente sabe que o Ministério Público, ao longo dos anos, ele vem, de certa forma, sofrendo ataques políticos, né, com projetos que tentam amordaçar o Ministério Público, mas a gente sabe também que o Ministério Público, tanto quanto a Polícia Federal e outros órgãos que existem no país, eles gozam de uma aprovação muito grande no meio, na sociedade, justamente pela lisura com que pauta o seu trabalho, não é? Um trabalho que a gente nota que ele é diferenciado e ele também não cria distinção de pessoas, investiga a todos, a todo momento, denuncia quem tem que denunciar, solicita que inocente quem precisa ser inocentado. Como que o senhor vê isso aí? Tipo, teve a PEC 37 e outras que tentaram impor para poder tentar calar o Ministério Público. Olha, o Ministério Público paga uma conta não pelos seus defeitos que existem, paga pelas suas virtudes. Quando se chega nos poderosos, dos inalcançáveis, e aí vem uma reação para amordaçar, para calar o Ministério Público, para inibir a atuação da instituição. Nós temos ciência disso, toda vez que precisamos, a população esteve conosco, então a sorte esteve conosco, e nós temos resistido a todo tipo de pressão, porque muitas pessoas não aceitam as ações, as investigações do Ministério Público. Nós também temos que fazer a nossa meia-culpa. Também erramos nesse período democrático, muitas vezes com ações espetaculares desnecessárias, por manifestações antecipadas, responsabilizando pessoas, instituições, prefeitos, políticos. Então nós temos que separar o joio do trigo. O Ministério Público ser muito duro com o crime, a corrupção, mas também respeitar o devido processo legal. Então, nós precisamos de PECs, de leis para melhorar a instituição, que precisa de ser aperfeiçoada a todo momento. Mas há esses movimentos, sim. Hoje ele está mais escondido, mas esperando a hora para dar o bote. Mas a sociedade tem sido muito atuante em defesa da instituição e também o seu meio, né? A imprensa, né, livre, soberana, tem sido um porta-voz para inibir essas tentativas. Agora, nós temos que corrigir os nossos defeitos sempre, o que nós fazemos diariamente, e também nos sentir intimidados
Nós precisamos dar ousadia também para enfrentar certas coisas. Só para se fazer um último raciocínio. Já pensou se não tivesse o Ministério Público hoje? Então é importante que a instituição cumpra seu papel, mas com forma inteligente e sábia. Capelinha tem a marca do Ministério Público, não só no trabalho investigativo que faz ao longo dos anos, mas também pela destinação de recursos. Podemos citar, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, a construção do quartel do Corpo de Bombeiros, a Companhia de Polícia Militar, que já soma 1 milhão de recursos destinados pelo Ministério Público, mais ou menos 500 mil para o presídio, 500 mil para o PA e a maternidade da Fundação Hospitalar, e Capelinha também tem outros pleitos no FUNEP. O senhor vai olhar com bons olhos para a gente lá, para poder direcionar recursos que realmente mude a vida dos cidadãos, não só de Capelinha, mas são ações de cunho regional? Sim, os recursos que o Ministério Público lida não são recursos do Ministério Público, são recursos da sociedade que o Ministério Público pago pela própria sociedade, trabalha para recuperar. Esses valores, às vezes, são destinados diretamente pelos promotores, muitas vezes com a participação dos juízes na própria comarca, no local do dano, é o que a lei indica. Outras tantas vão para os FUNEPs ou vão para projetos aprovados pela sociedade que participa dos conselhos desses fundos. No caso aqui, em Capelinha, a própria viatura do Corpo de Bombeiros daqui foi uma das 11 que vieram de uma doação do acordo que o Ministério Público participou. Também no acordo de Brumadinho, eu sei que deve ter vindo aqui algo em torno de 5 milhões aqui para Capelinha, que a Prefeitura deve estar aplicando bem esse recurso, e também esses fundos do Ministério Público, que eles são destinados para bons projetos. Pode ser de qualquer cidade, qualquer região. É importante que eles sejam apresentados de forma inteligente. No caso do FUNEP e do Fundo do Consumidor, é necessário que os pedidos venham de órgãos públicos. Questão de prestação de contas. Obviamente que nós sabemos que Capelinha, por ser uma região aqui que fica muito distante da capital, mas é um polo regional, todo ele distante dos grandes centros, precisa de investimentos. Então, para os bons projetos que forem apresentados, aí no caso, pelo poder público, e na plataforma Sementes, que é outra forma, são recursos mais ambientais, podem ser feitos pela sociedade civil. Então, obviamente, agora conhecendo ainda melhor as necessidades de Capelinha, nós vamos estar atentos e destinaremos os recursos aos projetos aprovados que forem apresentados à instituição. Uma última informação. A sede do Ministério Público em Capelinha tem previsão de início e tem previsão de término? Olha, eu não tenho como precisar, mas sei que está na fase de projetos, licitação, e eu queria até fazer essa obra antes de terminar meu mandato como procurador-geral. Não sei se eu consigo, porque meu mandato termina em dezembro do ano que vem, mas pelo menos o início das obras eu quero estar participando, porque a obra de Capelinha já foi eleita lá atrás como uma das principais. E até porque ela funcionava também como centro regional, né? Então aqui terá condições de ter mais instrumentos para apoiar as promotorias da região aqui do Vale de Jequitinhonha, que estão mais distantes, por exemplo, de Teófilo Otoni e Diamantina. O senhor falando agora, aguardando o momento de ser reconhecido como filho de Capelinha com título de cidadania honorária. Daqui a pouquinho o senhor vai estar falando como um capelinhense. E nós queremos a volta sempre do senhor aqui, contar com o prestígio da presença do senhor sempre aqui no município. Obviamente que quando você recebe um título de cidadão honorário, você quer o vínculo natural com a cidade, né? Eu já tinha vindo a Capelinha uma vez muito rapidamente, agora conhecendo a cidade. Hoje é uma cidade com potencial econômico muito grande, né? Se nota aí do avião, dá para notar o crescimento da cidade, crescendo bem, com boas estruturas. Então eu, com esse título, claro, crio uma afeição maior à cidade, quero vir aqui mais vezes e espero, nesse cargo de procurador-geral, poder estar contribuindo aqui para projetos aqui, que podem ser projetos grandes,
que tem mais dificuldade pelos valores, mas alguns bons projetos específicos também podem ser atendidos. Vou dar um exemplo de um projeto que está sendo apresentado no fundo. Um hospital público pediu uma verba para construir a sua unidade de energia solar, que isso vai diminuir a conta muito do hospital, e esses recursos vão ser usados para melhorar o atendimento à população mais carente. Então é um bom projeto, que não é muito caro e que pode ser atendido rápido. Às vezes outros maiores, às vezes podem ser fatiados no primeiro momento determinada iniciativa, e depois, com essas ações do Ministério Público, que recupera esses recursos que são do povo, podem ser aplicados. Então, assim, Capelinha, pela sua posição estratégica e também por ser uma região carente, como é a minha, no norte de Minas, é preciso olhar mais forte tanto do governo, quanto da Assembleia, quanto das instituições. Obrigado ao Dr. Jarbas, repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs.